Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Olha que privilégio. Hoje o culto aqui em casa, né, tem mais crentes presentes, né? Conto com a presença do Tibério, da Isabela. Tem a Isabelle, a minha filha, e a Simone, que estão aqui comigo. E está tudo muito melhor. Amém? Então a gente procurou trazer para você esse momento de louvor e de adoração. Eu espero que nós possamos ter, dessa forma, alegrado o seu coração, trazido algo novo para você aqui nos nossos cultos, nesse período de quarentena, nesse período de isolamento. Amém? Já quero antecipar aqui meu agradecimento ao Tibério. Ele correu, viu, gente, para estar aqui conosco agora, para fazer isso. E veio, teve que ir em casa, voltou, né? Mas graças a Deus nós vencemos. Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom demais. Então, acredito que você viu aí o título da nossa mensagem hoje, né? Na fé não há derrota. E eu vou falar de coisas que já são muito conhecidas por todos nós. São passagens bíblicas, são textos que, de certa forma, já temos alguma familiaridade, mas certamente nós podemos extrair desses textos coisas que possam nos abençoar nessa noite, amém? Eu acredito que você está no conforto da sua casa, do seu lar, talvez uma exceção aqui e ali de algum irmão que não está em casa agora, mas mesmo assim tem a oportunidade de nos acompanhar aqui pela internet, mas eu sei que a maioria está em casa e que não é apenas uma pessoa diante do telefone, de um tablet ou de uma TV Smart, mas existe um grupo maior de pessoas e graças a Deus o nosso alcance por meio dos cultos online tem sido muito bom. Temos alcançado não só o povo da nossa igreja, como de outros lugares, outras pessoas, né? E isso alegra muito o nosso coração. Amém? Então, eu quero falar um pouco sobre aspectos relacionados à fé, de uma forma, uma abordagem muito simples, mas que certamente vai alcançar a todos nós. Eu quero começar lendo um texto das Escrituras que fala daquela mulher Cirofenícia. Eu não vou precisar aqui falar muito, porque a própria palavra ela vai se encarregar de nos dar as informações que nós precisamos a respeito dessa mulher. Então, está no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24. E se você tem condições de abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, isso é o melhor. Se você não puder, porque não está com a Bíblia aí agora com você, não tem problema. Eu vou estar lendo aqui as Escrituras. Abra os seus ouvidos, né, para ouvir o que diz a palavra de Deus. Amém? Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Está falando sobre Jesus. Está falando que Jesus estava num determinado lugar e resolveu partir daquele lugar na direção de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e se prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, ela não era judia, ela não era do povo judeu, ela era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Uau, que coisa! Bom, só para nós entendermos aqui um pouco melhor, Jesus, no início do seu ministério,
quando Jesus, depois que ele foi no Rio Jordão e que ele foi batizado nas águas por João Batista, logo em seguida ele dá início ao seu ministério. E daquele momento até aqui, no momento em que nós temos o registro dessas escrituras, tudo que Jesus estava fazendo, as pessoas que ele estava procurando alcançar, dizia respeito ao povo judeu. Até para que se cumprisse o que nós temos registrado no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, já nos primeiros versículos, que fala a respeito de Jesus, dizendo que ele é o verbo que se fez carne e que veio para estar no meio dos homens. Lá a Bíblia diz que ele veio para os seus, os judeus, a origem de Jesus, a filiação dele por meio de Maria, ele nasceu desse povo, por assim dizer, veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus, no início do seu ministério, né, até esse momento, ele estava muito focado em alcançar os judeus. E essa mulher, não sendo uma judia, sendo grega, né, cirofenícia, ela se vendo em uma situação muito complexa, porque eu imagino uma mãe, né, eu não sou mãe, eu sou pai, né, mas a gente compartilha de um sentimento muito próximo, né, mas nós sabemos que a mãe ainda tem uma ação, uma atitude, né? Eu vou usar dessa linguagem, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. O instinto materno da mãe é muito forte. Tanto é que a Bíblia chega a comparar o amor da mulher, né, como mãe em relação aos seus filhos, ao amor de Deus em nossa relação, né, em função a nós. Então, essa mulher, tendo a sua filhinha sendo oprimida por um espírito demoníaco. Imagina isso. E aí Jesus, ele, embora naquele momento não estivesse disposto a lidar com muitas pessoas, ele entra numa casa não querendo que as pessoas soubessem que ele estava ali, mas essa mulher, de algum modo, ela tomou conhecimento que Jesus se encontrava naquele lugar e foi até ele. A Bíblia diz que ela prostra-se aos seus pés e ela então roga a Jesus em favor da sua filha. Afinal de contas, era sua filha. Qual mãe não faria a mesma coisa? E aí a Bíblia fala que Jesus, ele dá uma resposta para aquela mulher que nos causa muita estranheza, porque parece ser contrário à natureza de Cristo, a natureza do Filho de Deus, né? Porque parece que ele não queria ajudá-la, né? Nos dar esta impressão. Mas o fato é que Jesus estava simplesmente ali, porque eu creio, irmãos, que Jesus, ele aproveitava cada situação, cada circunstância, cada oportunidade, ele via tudo como uma grande oportunidade para deixar claro a vontade de Deus, o propósito de Deus. E não somente isso, como naquele momento Jesus ele estava estabelecendo no coração dos homens, de todas aquelas pessoas, o princípio da fé em Deus. E aí, quando aquela mulher clama pela sua filha, né, eu vou ler novamente o versículo 26, Marcos capítulo 7, versículo 26, diz: "E esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos." Ele estava falando sobre os judeus, porque ele estava, naquele momento, focado em alcançar os judeus. Então ele disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus, então, ele se refere ali aos judeus como a filhos, né? Nós sabemos que Deus, ele tinha desde a velha aliança, desde o Velho Testamento, deixe-me colocar assim, desde o Velho Testamento, uma aliança com o povo judeu, né? Então, Jesus, se referindo a esse povo, ele disse assim, olha, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela poderia ter ficado ofendida com essas palavras, mas não foi o caso. Porque aquela mulher estava numa atitude perseverante. Eu tenho falado nesses dias sobre estarmos em fé e em perseverança, né? Aquela mulher, ela foi perseverante a respeito daquilo que ela cria, mas eu vou usar uma outra palavra. Ela foi perseverante a respeito daquilo que ela queria. Ela queria a libertação da sua filha. E ela atribuiu a Cristo a condição, ela reconhecia que Cristo, que Jesus Cristo, tinha a condição de libertá-la. Certamente,
ela tomou conhecimento ou ela mesma viu Jesus libertando pessoas da opressão de espíritos demoníacos. E quando ela viu aquilo, ela intentou no coração: eu vou clamar pela minha filha, eu vou interceder por ela, eu vou, à última instância, né? Eu vou fazer o que for preciso para alcançar esse favor para minha filha. Então, mesmo Jesus usando dessas palavras, dizendo que não era lícito deixar de dar o pão aos filhos para dar aos cachorrinhos, como quem estava dizendo: não é lícito que eu me estenda agora, no sentido de ajudar aqueles que não fazem parte dos judeus. Eu tenho que alcançar este povo primeiro. Mas apesar das palavras de Jesus, aquela mulher, ela foi persistente, eu diria, ela foi insistente, né? E ela não retrocedeu daquilo que moveu o coração dela a buscar em Cristo a solução do problema para a sua filha. Então a Bíblia diz que depois de Jesus falar isso para ela, né, que não era lícito deixar primeiro que se fartem, ele disse: deixar primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. No versículo 28, a Bíblia diz que essa mulher falou da seguinte forma: ela disse, a Bíblia diz: ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das criancinhas ou das crianças. Uau, que resposta, que coração humilde, mas ao mesmo tempo, que determinação. Porque nós poderíamos olhar apenas para a condição humilde em que aquela mulher se encontrava, por causa do problema que a filha tinha na sua própria vida. Mas ela não foi só humilde, irmãos, ela foi humilde e ela foi insistente, ela foi perseverante, ela estava determinada a alcançar aquilo que ela sabia ser possível por meio de Cristo. Então ela disse: tudo bem, Senhor, eu entendo que não é lícito deixar de dar o pão para os filhos para dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas desse pão que é dado aos filhos. Uau! E aí ele diz assim, olha, versículo 27, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro, eu acabei voltando aqui. É o versículo 29. Então lhes disse, por causa desta palavra, por causa dessa posição que essa mulher tomou, dizendo que até os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam dos filhos, Jesus no versículo 29 diz: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, para sua própria casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Sabe, irmãos, esse texto ele é impactante, não é? Primeiro por causa da disposição dessa mulher, por causa do coração determinado dela, pela perseverança dela, pela humildade que ela manifestou, mesmo ouvindo palavras que talvez uma outra pessoa pudesse ficar triste, pudesse ficar decepcionada, pudesse até mesmo ter a sua fé abalada. Mas aquela mulher, ela não se deixou ser movida pelos seus sentimentos, ela ficou firme diante do Senhor e ela encontrou um meio de mostrar para Jesus que ainda assim ela cria que era possível a ele estender o seu favor para ela, libertando a sua filha da opressão daquele demônio. E Jesus disse, por causa dessas palavras, aleluia, é isso que eu quero que você atente agora, de tudo que já falamos até aqui. Né? Jesus, primeiro ele diz que não deixaria de dar o pão aos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas por causa daquela palavra da mulher, Jesus ele retrocede da sua posição, daquela primeira fala dele, e ele diz, por causa dessas suas palavras, eu quero fazer algo por você. Pode ir, a sua filha está liberta. E a Bíblia diz que aquela mulher, voltando para a sua casa, encontra sua filha sobre a cama, porque o demônio havia deixado a vida daquela criança, da sua filha. Que maravilha. Bom, eu estou mostrando um aspecto aqui da fé, da perseverança, da humildade, né? Diante de uma situação que eu acredito que nenhum de nós gostaria de passar. E graças a Deus que nós já temos alcançado favor e graça da parte de Deus para estarmos numa outra condição agora. Mas essa mulher, e eu fiz questão de começar por esse texto,
ela era uma mulher grega, ela era cirofenícia, ela não fazia parte do povo com o qual Deus havia estabelecido uma aliança ainda no Velho Testamento. As promessas não estavam ainda direcionadas aos gentios até esse momento. Só depois disso é que Jesus começa também a abranger o seu ministério para alcançar outros povos, não é? Nós sabemos que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Sabemos que Deus ama a todos de igual modo, mas por alguma razão, Jesus até aquele momento estava focado em alcançar primeiro os judeus. E depois da atitude daquela mulher, Jesus ele toma uma atitude diferente e por causa das palavras dela, da insistência dela, da perseverança dela, Jesus então estende o seu favor para alcançar o coração daquela mulher, atendendo o desejo do seu coração. Amém? Então, eu usei o exemplo de uma pessoa que não era judia, mas nós vamos agora para um texto que o texto em si não deixa claro se esse homem era judeu ou não, mas eu particularmente penso que sim, porque não há nenhuma observação feita a esse respeito. Diz respeito ao cego Bartimeu. Está ainda no livro de Marcos, é só avançar um pouco para o capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 52. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, o filho de Davi. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Aleluia. Então, enquanto as pessoas tentavam fazê-lo calar, a Bíblia diz que ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Aleluia, que maravilha. Sabe, tem alguma coisa nesse homem que também existia no coração daquela mulher. Sabe, eu acredito que esse homem era judeu, como eu falei, nada no texto deixa a impressão de que não. Né? Ele mesmo clama a Jesus, dizendo que Jesus era filho de Davi, né? Agora, vamos nos colocar no lugar desse homem. Imagine, naquele tempo, né, onde não existia uma comunicação como nós temos hoje, né, as coisas eram muito mais difíceis. Aquele homem ele estava à beira da estrada, certamente com os seus trajes que não eram muito adequados, porque a Bíblia relata que, além de ser cego, ele era mendigo. Né? Então, você entende que uma pessoa que se encontra nesse estado não tem roupas apropriadas, muitas vezes estão sujos, mas ele estava ali, provavelmente com alguma coisa na sua mão, estendendo às pessoas que por ali passavam, para que de alguma forma alguém se compadecesse dele, lhe desse alguma ajuda financeira, e muito provavelmente o que ele recebia não era suficiente para o seu sustento, mas o fato é que de alguma forma ele tomou conhecimento que Jesus estava passando ali. Certamente havia uma multidão seguindo Jesus. E muito provavelmente ele ouvindo algo diferente, não era comum, uma multidão está passando ali, então ele deve ter agarrado alguém, porque você sabe, um cego, ele muito provavelmente tem a sua audição mais aguçada. Ele deve ter pego alguém ali e ter perguntado: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? Para onde vocês estão indo? E provavelmente alguém falou: Jesus, aquele que tem feito milagres, prodígios, maravilhas, ele está passando aqui agora. E naquele momento,
aquele homem viu a sua oportunidade de ter uma mudança na sua história. E prontamente ele ergue a sua voz e ele começa a clamar aquele que ele sabia ser capaz de mudar a condição da sua vida. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não gritou isso, muito provavelmente, uma única vez. O texto nos dá a ideia de que ele ficava sempre dizendo isso: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que estavam ali naquela multidão acompanhando a Cristo começaram a oprimi-lo, mandando calar-se, que não perturbasse o mestre. Mas a Bíblia diz que Jesus ouviu o seu clamor. E ouvindo, ele parou e ele mandou chamar aquele homem. Então, as mesmas pessoas que estavam ainda há pouco dizendo: aquieta-te, fica quieto, não perturba o mestre, né? Não importunes o Senhor, aquelas mesmas pessoas agora começaram a abrir o espaço para que ele fosse até Jesus. Aquelas pessoas agora estavam conduzindo ele até Cristo. E quando ele chegou diante de Cristo, Jesus faz a pergunta e diz: o que tu queres que eu te faça? Aleluia! Irmãos, nós servimos a um Deus, a um Senhor. Ele é Senhor sobre nós. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo. Inclusive, Ele nos alcançou com seu poder, seu amor, sua misericórdia. Mas nós servimos a um Deus que Ele se importa conosco. Ele quer saber o que é que deseja o nosso coração. Aquela mulher cirofenícia, ela foi até Jesus e ela expôs a Jesus o que ela esperava dele. E mesmo não tendo uma resposta direta, positiva, como obteve esse homem, ela insistiu, e por causa da sua insistência, por causa da sua humildade, por causa da sua perseverança, Jesus disse: por causa das suas palavras, eu digo, pode ir, a sua filha está livre. Mas agora ele está diante desse homem, que provavelmente era um judeu, e ele diz: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu voltes a ver, que eu retornes a ver, que eu possa ver novamente. E Jesus imediatamente libera uma palavra para ele. E ele é curado. Aleluia, aleluia, que maravilha. Amém. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Aleluia. E imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente, aleluia, aquele homem voltou a ver. E a partir daquele momento, se uniu àquela multidão e passou a seguir a Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, tanto na história dessa mulher, a cirofenícia, como desse homem cego, Bartimeu, nós podemos encontrar a mesma característica, uma persistência, uma perseverança, mesmo ouvindo coisas contrárias, né? Quando Jesus disse àquela mulher: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, aquela mulher não se deixou, como é que eu posso dizer, ser desestimulada daquilo que ela cria. Ela permaneceu firme diante do Senhor. Esse homem cego, mesmo numa condição miserável, quando ele reconheceu a possibilidade de obter em Cristo, né, a resposta para o anseio do seu coração, ele simplesmente levantou a sua voz e começou a clamar com força. E mesmo quando as pessoas diziam: cala-te, aquieta-te, a Bíblia diz que ele gritava ainda mais. Ele não desistiu diante das oposições, diante das palavras contrárias, diante das suas dificuldades, diante das suas limitações, ele perseverou. E por causa da sua perseverança, eu posso dizer, de fé, ele alcançou o coração do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo, parou e procurou entender o que estava acontecendo. Mandou chamá-lo e quando soube do que ele queria, imediatamente, sem questionar qualquer coisa, a Bíblia diz que Jesus disse: a tua fé te salvou. Aquele homem passou a ver imediatamente e a sua vida mudou
completamente num piscar de olhos. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias estranhos para nós. Nunca passamos pelo que nós estamos passando agora, mas uma coisa é certa, nós já somos aqueles que foram contemplados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tivemos o nosso coração iluminado, conhecemos o nosso Senhor, conhecemos o seu caráter, sabemos que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Sabemos que o Senhor se importa conosco, sabe? Mesmo que as notícias e tudo que esteja acontecendo lhe leve a pensar no dia de amanhã com incertezas, você pode saber disso plenamente. Eu posso me achegar ao meu Deus, eu posso ir até Ele por meio do sangue do Filho, do seu Filho Jesus, o Senhor da minha vida. Eu posso clamar a Ele porque Ele quer saber do que é que eu preciso. Ele quer saber aquilo que eu desejo e muito mais do que isso, Ele tem o poder para me socorrer, para me ajudar. Aleluia! Nós tão somente precisamos, nesse tempo, desenvolver ou aperfeiçoar, por assim dizer, a nossa humildade, de nos achegarmos a Deus, amém? E com o coração aberto, prontos, sabendo que Ele é mais do que suficiente para fazer o impossível, aquilo que é incapaz para você, aquilo que para você é uma impossibilidade, para Deus é totalmente possível. Os impossíveis dos homens é totalmente possível para Deus. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Então, meu irmão, abra o seu coração, eleve os seus olhos ao Senhor e saiba que você pode permanecer firme em perseverança na sua fé, na certeza de que o Senhor ele vai responder às suas orações, o desejo do seu coração. Agora, eu preciso lembrar a você que nem sempre as coisas acontecem da forma como nós esperamos, né, no sentido de ser imediato. Aqui nós vemos nos dois casos que tão logo Jesus se posicionou, a resposta foi imediata. Ele disse para aquela mulher, pode ir, a sua filha já está liberta. A mulher chegou em casa e encontrou a sua filha livre, né, daquela opressão. Aquele homem, ao ser indagado sobre o que ele queria, ele disse, Senhor, que eu tornes a ver. Jesus disse, a tua fé te salvou e imediatamente a sua vista foi recobrada. Mas nós sabemos que existem situações que, mesmo que clamemos ao Senhor, mesmo que busquemos a Ele de todo o seu coração e por meio das Escrituras, seguindo os preceitos bíblicos, há situações em que as coisas não acontecem de forma imediata. E aí o que fazer? Se eu oro e as coisas não acontecem imediatamente, irmão, você deve perseverar. Você deve ter a atitude que teve o coração daquela mulher. Quando Jesus disse para ela, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela poderia muito bem ter pedido desculpas ao Senhor por ter incomodado e ter se retirado. Mas não foi o que ela fez. Ela foi perseverante. Amém? Da mesma forma, aquele homem, diante daquela multidão que tentava reprimi-lo, ele não se deixou ser intimidado, ele se manteve firme e por causa da sua firmeza, ele alcançou o Senhor. Já pensou se aquele homem, ele, depois de clamar algumas vezes, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e algumas pessoas dissessem a ele, aquieta-te, não incomoda o mestre, ele está passando, há uma multidão que o cerca, e ele tivesse simplesmente se aquietado no seu lugar, permanecido sentado ali à beira da estrada, ele teria perdido a oportunidade de receber a cura, que certamente era o que ele mais desejava naquele momento da sua vida. Mas não, ele não se deixou emudecer, ele não se deixou ser desmotivado. O contrário, ele se levantou com mais força, com a sua voz, ele gritava ainda mais. E por causa disso, por causa da sua disposição perseverante, o Senhor parou para acudi-lo, o Senhor parou para atendê-lo, o Senhor parou para socorrê-lo, e a história da vida daquele homem foi totalmente transformada. O fato é que nós enfrentamos dificuldades, nós passamos por algumas aflições, mesmo nós,
aqueles que formam a igreja do Senhor, nós que estamos em comunhão com Deus, podemos enfrentar algumas circunstâncias. A Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 34, versículo 15, é um texto muito conhecido, ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia! Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia! Sabe, irmãos, nós podemos nos agarrar a estas palavras, né, no sentido de manter vivo dentro de nós essa realidade de que o Senhor, Ele está pronto para nos atender. Aleluia! A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Sabe, o Senhor está agora mesmo olhando para você, na condição em que você se encontra. Né? Não importa o que você esteja passando, Deus não te abandonou. Os olhos deles estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Ele tem olhado para nós porque Ele deseja suprir os desejos do nosso coração. Ele deseja nos alcançar. Ele deseja nos abençoar. De fato, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aleluia! O Senhor é bom. Então, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E Ele ainda continua no Salmo 34:15, dizendo: e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia! Sabe, irmãos, eu sei que algumas pessoas elas têm dificuldade em relação à oração. E quando oram por pouco tempo. Oram de uma forma até mecânica, sabe? Nós precisamos nos desenvolver na nossa comunhão com Deus. Não é que nós tenhamos que passar horas e horas ali para, de algum modo, quem sabe, obter uma resposta. Não. O que realmente vai fazer a diferença na nossa oração é o elemento da fé. Aleluia! A fé. Porque na fé, irmãos, nós obtemos vitórias. Não há derrota na fé. Quem está na fé e busca o Senhor, não importa se em 5 minutos ou em 5 horas, se a fé está presente, a resposta será alcançada. A questão é, quando nós nos voltamos para Deus, aquele primeiro impulso que nos leva ao Senhor, o que é que está nos motivando? É a consciência da necessidade? É o medo de passar por uma circunstância? O que é que nos leva a orar? É a fé, é a plena certeza, é a convicção de que Deus nos ouve e de que Ele está com seus olhos atentos para nos alcançar, para nos ouvir e mais ainda, para nos ajudar? Ou é simplesmente o medo? Né? A dúvida, a ansiedade de ver uma resposta. Sabe, irmão, se essas coisas elas tomam o lugar no nosso coração, ainda que estejamos fazendo a coisa certa, que é buscar a Deus, provavelmente não vamos obter a resposta no tempo que nós desejamos, porque a fé, o elemento da fé ainda não se manifestou na nossa oração. Nós devemos buscar a Deus não apenas porque vemos nele a possibilidade de uma resposta. Nós devemos buscar a Deus porque nós cremos nele de todo o nosso coração. Nós cremos que Ele é poderoso para fazer algo em nosso favor. Ainda que nós não saibamos o que, né, Ele fará. Ainda que nós não saibamos como Ele fará. Mas quando nós sabemos no nosso coração que o Senhor é poderoso e Ele é mais do que suficiente para fazer tudo o que for possível, né, para nos alcançar, irmãos, isso é totalmente diferente. Nós não nos chegamos a Deus por causa do medo, da dúvida, por causa de angústia. Não que nós não possamos buscá-lo porque estamos com esse tipo de sentimento. Podemos. Nele nós vamos encontrar sossego, paz, alívio, refrigério para a nossa alma. Mas aquilo que vai alcançar a resposta é a genuína fé do coração. E a fé, ela é persistente. A fé, ela é perseverante. A fé, ela não se deixa ser movida facilmente. Ela se finca no propósito para o qual ela se estabelece. A fé, ela é determinada. Na fé não há derrota. Na fé há sempre vitória. Aquele homem, ele estava em fé, porque diante das pressões que lhe cercavam e das suas limitações, ele não retrocedeu 1 centímetro. Ele ficou firme sobre aquilo que ele cria. Ele sabia, Jesus, ele pode curar-me. Aleluia. E ele foi perseverante até obter a sua resposta.
Deixa eu molhar aqui um pouquinho minha garganta. Fiquei com a boca seca. Aleluia. Glória a Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ainda no livro de Salmos, no capítulo 37, aquele versículo era 34:15, Salmo 34:15, mas no Salmo 37, versículo 25, a Bíblia diz assim, esse texto ainda é mais conhecido, ele diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, essa palavra ela traz alívio sobre a minha vida, traz alívio à minha mente, traz alívio à minha alma, ela traz alívio ao meu coração. Porque eu sei em quem tenho crido e eu sei o que Ele é poderoso para fazer. Aleluia, Ele já manifestou do seu poder, da sua graça para mim de diversas formas e em várias circunstâncias e situações. E eu pude desfrutar do zelo e do cuidado do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas o salmista também diz, eu fui moço, já agora sou velho, porém jamais. Aleluia. Irmãos, essa palavra jamais ela é muito forte. Jamais, em nenhum tempo, em qualquer momento, vi o justo, aqueles que têm os olhos do Senhor sobre eles. Aleluia. Aqueles a quem o Senhor tem os seus ouvidos inclinados aos seus clamores, às suas orações. Ele disse, nunca vi o justo desamparado. E ele não está falando de qualquer tipo de ajuda. Ele está falando da ajuda que vem de Deus, da ajuda que vem do Senhor, do favor e da graça de Deus sobre os justos. Aleluia. A Bíblia diz que nós estamos justificados em Cristo. Aleluia. Fomos lavados pelo seu sangue. Fomos perdoados de nossos pecados e fomos feitos justiça de Deus. Aleluia. O salmista disse, fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. E aí ele continua e conclui o versículo dizendo, nem a sua descendência, meu Deus do céu. Aleluia. Irmão, é o justo e a sua descendência mendigar o pão. As promessas do Senhor, elas nos alcançam de um modo tão especial, tão maravilhoso, que não alcança só nós, como o seu favor se estende aos nossos filhos. Aleluia! Nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo desamparado, nunca vi nem mesmo a sua descendência precisar entrar numa condição de mendigar o pão. Aleluia! Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas isso gera conforto no meu coração e na minha alma. Isso me faz ter uma expectativa totalmente diferente daquilo que nos é anunciado lá fora, ou mesmo nos telejornais, nas mídias, nas informações que nos chegam de todos os lados. Sabe, ainda que hajam informações que possam tentar de alguma forma me desestabilizar, mas eu encontro na palavra do Senhor condições de me manter firme, de me manter com o coração alinhado à vontade de Deus, de me manter com o coração firmado na fé, na certeza de que eu obterei vitórias sobre todas as circunstâncias. Aleluia, você não está só, nós não estamos sozinhos, o Senhor é conosco. Aleluia, glória a Deus. Eu estava falando ainda há pouco, nós podemos recorrer ao Senhor e de repente podemos estar sendo movidos por uma necessidade, movidos, né, por uma circunstância, movidos por medo, né? Ansiedade pode nos assolar, pode vir sobre nós, e muitas vezes é possível nos deixarmos ser levados por esta ansiedade, até mesmo no sentido de buscar a Deus. Bom, eu sei, nós passamos por dificuldades, enfrentamos circunstâncias, nós temos uma alma, eu não estou negando isso. Podemos ficar abatidos, podemos ficar ansiosos, mas nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor.
Aleluia. Antes de buscarmos no sentido de orar, antes de fazer qualquer tipo de declaração, nós precisamos, primeiramente, colocar toda a ansiedade, todo medo, toda angústia, toda incerteza de lado, nos apropriar da fé para então obter as respostas que desejamos. Sabe, a ansiedade é um inimigo da fé. Eu tenho aqui, eu fiz questão de pegar nos dicionários o que na língua portuguesa mesmo, né, quer dizer ansiedade. Olha só, ansiedade, desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, ansiedade, impaciência, ausência de tranquilidade, medo, receio. Essas coisas podem tentar vir sobre nós, talvez até nos sintamos assim em algum momento, mas antes de recorrermos ao Senhor, eu aconselho a você, pega a sua palavra, a sua Bíblia, pega a palavra de Deus, leia um pouco a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre o que é fé, sobre como a fé funciona, né? Nós já temos bastante conhecimento e nós podemos recorrer à palavra para ler a palavra, meditar na palavra, fortalecer a nossa fé, para que então possamos buscar o Senhor, possamos orar. Há poucos dias, o irmão Simon Potter estava ministrando, isso está lá no canal do Ministério Verbo da Vida, falando sobre oração. E ele falou e citou a respeito de Adriana, sua esposa, né? Que ela fala sobre orarmos antes de orar, né? Eu achei aquilo muito interessante. Então, antes de orar, nós devemos orar, né? Orar para entender em Deus. Pai, o que é que o Senhor quer? No que é que o Senhor quer me conduzir nessa oração? Para onde o Senhor deseja me levar em oração? Como eu posso te servir melhor nesse momento, orando, intercedendo? Eu diria, em relação às nossas necessidades e aquilo que provavelmente possa estar tentando nos afligir, roubar a nossa fé, nos assolar com medo, com dúvidas, né, com ansiedade, com falta de tranquilidade, eu diria, antes de orar, recorra à palavra, leia as escrituras, medite na palavra de Deus, né? Fortaleça o seu coração para que então você entre em oração sabendo que você ali pode obter as respostas de cada uma delas no nome de Jesus. Aleluia. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Sabe, eu tenho falado tanto sobre isso, né? Dizendo que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. As escrituras dizem muito mais. Elas dizem que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que vem contra nós, produzindo desconforto físico, desconforto psíquico, agonia, aflição, angústia, impaciência, ausência de tranquilidade, medo, receio. Sabe, esses dias, aqui e acolá, nós precisamos ir ao supermercado. E eu fico impressionado que, apesar do isolamento, você nunca vai no supermercado para encontrar ele vazio, lotado. Né? As pessoas usando máscaras, algumas delas, eu estava mostrando para a Simone, andam com borrifadores, com álcool em gel ou líquido a 70%. Eu vi uma mulher que ela pegava os produtos e antes de botar no carrinho, ela já higienizava o produto ali e ficava o tempo todo, me dê aqui suas mãos, com as pessoas que estavam com ela, e o tempo todo, sabe, as pessoas estão ansiosas, estão com medo, estão preocupadas, e, irmãos, se nós não cuidarmos, nós podemos entrar nesta mesma condição. Aqui, a Bíblia, né, ela diz, lançar sobre ele, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que produz angústia, medo, receio, intranquilidade, tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz. A Bíblia diz, lança sobre ele. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter cuidado com higiene, né? Eu até brinquei hoje quando Tibério e Isabela chegou aqui, eu perguntei, Simone, tu já deu um banho de álcool neles? Né? Nós devemos sim ter o cuidado, né? Isso não tem nenhum problema.
mas ao mesmo tempo, nós não podemos deixar com que a nossa mente esteja abatida com essa situação e com essa circunstância. Nós precisamos manter a nossa fé no Senhor e na sua palavra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor diz, né? Os meus olhos repousam sobre os justos e os meus ouvidos estão inclinados ao seu clamor. Aleluia. O Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor cuida dos justos. Não permitirá que nós sejamos afligidos ao ponto de ficar numa condição tão miserável de ter que mendigar o pão. Não, irmãos, o nosso Deus, ele tem cuidado de nós. O Senhor suprirá cada uma da sua necessidade. O Senhor te suprirá, mesmo nesse momento de incertezas, economicamente falando. Eu digo, o Senhor, ele pode te dar inspirações, ele pode usar pessoas que nem você mesmo conhece para te favorecer e portas sejam abertas para que você tenha como obter os meios, né, de ter sustento para você e para a sua casa. Sabe, nós devemos buscar ao Senhor, devemos clamar a Ele, porque sabemos Ele está nos ouvindo e certamente no nosso tempo de oração, o Senhor nos fará ver coisas que nunca vimos antes, o Senhor nos fará entender coisas que nunca entendemos antes, o Senhor pode nos levar a fazer coisas que nunca fizemos antes. Agora mesmo, eu e Simone estamos fazendo coisas que nunca fizemos, lidando com coisas que nunca tivemos acesso antes. Mas por que estamos fazendo? Porque o Senhor, ele nos capacita. Ainda que tenha uma dificuldade aqui e outra ali, mas nós vamos superando, nós vamos vencendo e nós vamos fazendo conquistas e nós não seremos paralisados. O Senhor iluminará os olhos do teu coração. Ele te mostrará o caminho. Nem mesmo, até mesmo, caso você esteja naquela condição, pastor, eu já fui demitido. O Senhor, ele pode suprir cada uma das suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Não há impossíveis para o nosso Deus. A Bíblia amplificada, nesse mesmo texto, 1 Pedro 5,7, diz assim, olha, o texto que nós lemos ainda há pouco foi... lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia amplificada amplifica mesmo o texto e diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todos os seus cuidados, todas as suas preocupações, todos os seus interesses, de uma vez para sempre, porque ele tem cuidado afetuoso de vós e cuida de vós com vigilância. Aleluia! Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Aleluia! O Senhor cuida de nós com vigilância. Irmãos, o Senhor, ele não nos abandona em tempo algum. Amém? O Senhor é conosco. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, diz assim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Glória, glória a Deus. Que palavra, amém? Aleluia, aleluia. Graças, porém, a Deus. Você pode dar graças ao Senhor. Hoje, agora mesmo, amanhã, não importa qual seja a notícia que venha, né, que chegue até você, ainda que ela seja desfavorável, você pode dar graças ao Senhor. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre, aleluia, sempre. É outra palavra forte. Ainda há pouco nós nos referimos à palavra jamais. Jamais? Sempre. Aleluia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre, aleluia, sempre nos conduz. Sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. Sempre. Irmão, é hoje, é agora, é amanhã, é em todo tempo. O Senhor, ele nos conduz em triunfo. Nós só precisamos manter o nosso coração alinhado a Ele. Só devemos permanecer perseverantes no Senhor. Não devemos deixar com que as circunstâncias nos movam da nossa posição de fé. Não devemos deixar o medo e a ansiedade
nos assolar, roubar a nossa paz. Nós simplesmente precisamos nos voltar a Ele de todo o nosso coração e confiar no Senhor, porque Ele sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. De fato, a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia. Ele diz, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, aleluia, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabe, irmãos, quando nós ficamos firmes em fé, nós acabamos servindo de testemunho àqueles que nos cercam. O conhecimento de Deus será revelado a partir de nós, através de nós. Eu acredito que muitos daquela multidão que estavam seguindo Jesus provavelmente não alcançaram nenhuma resposta, não obtiveram nenhum favor, a não ser o fato de estar ouvindo a Jesus, que ele realmente atraía a atenção de todos. A Bíblia diz que ele falava como quem tinha autoridade, e as pessoas ficavam fitas nele quando ele falava, mas nem todos obtiveram os milagres que, por exemplo, Bartimeu alcançou. Aquele homem que estava ali, no lado, na rua, sentado à beira da estrada, numa condição miserável. Mas quando ele se posicionou, a vida dele mudou. Certamente aqueles que estavam à sua volta e viram tudo o que aconteceu, eles puderam perceber que Cristo de fato era o Messias, era o Senhor, porque aquele homem, pela fé, deu a oportunidade de que a glória do Senhor se manifestasse na sua vida e naquele lugar. Aleluia, a fragrância do conhecimento de Cristo. Aleluia, aleluia. E essa fragrância certamente é boa, é agradável, né? Ela certamente deve abençoar as pessoas que nos cercam. Irmão, eu quero te dizer, se você ficar perseverante na fé, você não vai ter derrotas, você vai ter vitórias. E as tuas vitórias revelarão a Deus a outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Na fé não há derrota. Sabe, se aproprie disso. Na fé não há derrota. E se você está na fé, você vai obter vitórias. Aleluia, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a sua fragrância, a fragrância do seu conhecimento. Eu já vou encerrar. Antes eu quero, concluindo já, citar aqui o texto também muito conhecido, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Enquanto a ansiedade, ela nos priva, ela nos rouba, né, as oportunidades, ela nos coloca numa condição de impedimento de desfrutar do melhor e de obter o melhor, a fé, ela nos leva à vitória. A fé nos leva para uma condição totalmente diferente. Pela fé nós podemos todas as coisas. Aleluia. Pela fé nós podemos passar num tempo como esse. Pela fé nós podemos desfrutar da graça do Senhor. Pela fé, nós vamos ver o céu se movendo em nosso favor. Os nossos familiares, eles verão. Deus realmente existe. Olha como Deus tem agraciado, né, essa pessoa da minha família que crê em Cristo Jesus. Aleluia. A fragrância do conhecimento de Cristo será manifesta através da sua vida. Aleluia. E aqueles que estão à sua volta serão alcançados. Nesses dias nós temos obtido diversos testemunhos de pessoas da nossa igreja, irmãos, que mesmo em meio a essas circunstâncias todas, estão obtendo vitórias de fé. Aleluia, vitórias pela fé, porque se mantiveram firmes, crendo, declarando o que realmente precisa ser declarado por nós num momento como esse. Estão obtendo, aleluia, vitórias maravilhosas. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. A ansiedade não te fortalece. O medo não te fortalece, né? As incertezas não te fortalecem. O contrário, te enfraquecem. Mas em Cristo Jesus você é fortalecido. Aleluia. Aleluia. Fortaleça-se nele. Aleluia. E não deixe, não permita que nada te mova desse lugar e desta condição em que você se encontra. Aleluia! O Senhor há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Eu citei isso ainda há pouco, no momento da oferta, né? Mas já que nós estamos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 13, por que não avançar até o versículo
19, né? Diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, aleluia, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia, aleluia. Nunca, jamais vi um justo mendigar o pão. Sabe, irmãos, o Senhor, ele é mais do que poderoso para manifestar a sua graça e o seu poder em nosso favor, de modo que nós vamos vencer as dificuldades. Pode ser que você possa dizer: eu não tenho nem o que comer essa semana. Provisão chegará na sua casa. Favor de Deus virá sobre a sua vida. Aleluia. De alguma forma, irmão, Deus vai fazer com que dinheiro chegue nas suas mãos, para que você pague suas contas, para que você lide com todas as suas necessidades, e você vai dar um bom testemunho na sua casa, no meio dos seus amigos, entre as pessoas com quem você se relaciona. O conhecimento de Deus será revelado através das tuas experiências de fé e de vitória. Na fé não há derrota, na fé há vitória. Aleluia! E eu declaro vitórias sobre a sua vida. Nesses dias, você vencendo as circunstâncias, em o nome de Jesus. As circunstâncias financeiras, eu declaro, todas elas serão vencidas. Eu declaro suas contas pagas, em o nome de Jesus. Eu declaro suas necessidades supridas, em o nome de Jesus. Eu declaro o seu corpo fortalecido fisicamente, em o nome de Jesus. Você não cairá em enfermidade alguma, nem mesmo com esse coronavírus, com esse Covid-19. Eu declaro a mão do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro o cuidado do Senhor manifesto sobre a tua vida hoje, agora mesmo, porque os olhos dele, do Senhor, estão sobre você. Aleluia! O cuidado dele está sobre você. O Senhor não te desampara e ele não deixará você passar necessidades. A necessidade, ela pode chegar, mas junto com ela virá a provisão em abundância na sua vida. Pode ser que a necessidade bata a sua porta, mas logo em seguida a provisão sobrenatural e abundante da parte de Deus se manifestará sobre a tua vida e sobre a tua casa, em o nome do Senhor Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, o Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Aleluia, o Senhor cuida de nós. Aleluia, Deus é bom. Amém? Bom, antes de concluir esse culto, né, nós concluímos aqui a palavra. Eu quero me dirigir a você que provavelmente possa estar nos assistindo agora e que talvez nunca tenha feito a oração de confissão de Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que todo aquele que clama pelo Senhor será salvo. Mas não é simplesmente clamar como fez Bartimeu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia nos dá instruções claras a respeito de como nós devemos clamar pelo Senhor para obter a preciosa salvação que Ele proveu para nós. A Bíblia diz que com o coração nós cremos para a nossa justificação. Se você crê de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, os homens, e manifestou a glória de Deus, e mais ainda, que Ele se humilhou, né, deixando a sua glória, assumindo um corpo semelhante ao nosso, para que na cruz Ele pudesse morrer no nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados e assim providenciando o perdão da parte de Deus para nós. Se você crê nisso de todo o seu coração, a Bíblia diz que em Cristo você é justificado diante de Deus. Mas a Bíblia também fala que depois de crer com o coração sobre a obra que Cristo realizou por nós, para que fôssemos perdoados, para que fôssemos livres de toda condenação, a Bíblia diz: e se com a tua boca confessares a Cristo, né, a Cristo Jesus como teu Senhor, serás salvo. Então nós precisamos de duas coisas para obter a salvação, né? A comunhão plena com Deus, né? A vida eterna, como Jesus disse. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele estava falando da vida eterna. E para que nós obtenhamos esta vida, a Bíblia diz que nós precisamos dessas duas coisas. Crer com o nosso coração na obra que Ele realizou por nós na cruz, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados.
para o nosso perdão. Se cremos com o coração, somos justificados. Se o confessarmos com a nossa boca, seremos salvos. Então eu quero te ajudar nesse momento, orando com você e pedindo para que você se una a mim nessa oração, orando agora mesmo. Veja, é importante que você abra a sua boca e que você fale estas palavras. A Bíblia diz, crer com o coração e confessar com a boca. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, para você obter a salvação, você tem que crer com o coração, mas tem que abrir a boca, tem que falar, de modo que você mesmo possa ouvir e declarar Jesus como o Senhor da tua vida. Eu vou te ajudar nessa oração, eu peço que você feche os seus olhos, ou mesmo com os olhos abertos. Eu não sei se você está em condições de fechar os olhos agora, mas se você tem como fazer isso, eu quero orar com você no nome de Jesus e te dar essa oportunidade. Pai eterno, Deus de graça e poder, nós reconhecemos o seu favor e a sua graça sobre as nossas vidas, e nós humildemente nos achegamos a ti, Pai amado, reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder. Acima de tudo, Pai, reconhecendo o amor que o Senhor já manifestou por nós, quando nos enviou o seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Pai amado, eu faço essa oração agora para que aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, possam também fazer essa oração e obter tamanha salvação. Que eles possam repetir comigo agora, dizendo, Senhor, eu recebo, eu creio de todo o meu coração que Jesus é o teu Filho, que vindo ao mundo assumiu o meu lugar na cruz, tomando sobre si os meus pecados e carregando com as minhas dores e as minhas enfermidades, me fez livre para estar em plena comunhão contigo. Eu creio na obra redentora que Cristo Jesus, o teu Filho, fez por mim naquela cruz. E por isso eu o confesso, eu declaro Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. E eu declaro, Pai amado, que eu viverei para ti todos os dias da minha vida e estarei em comunhão contigo através do teu Filho Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você fez essa oração, eu lhe dou boas-vindas. Você agora faz parte do corpo de Cristo. Você foi feito membro deste corpo e agora você faz parte da igreja do Senhor. A Bíblia nos revela numerosas promessas e palavras que dizem respeito a nós. Eu digo que se você passar a ler a sua Bíblia a partir de hoje, você vai começar a ver coisas que você não conseguia ver antes. Você vai começar a entender a Bíblia como você nunca talvez tenha entendido. Porque o Espírito do Senhor passou a habitar no seu coração e agora você está unido com Ele pela fé em Cristo Jesus. De fato, essa é a maior vitória da fé. Porque na fé não há derrotas. Na fé nós só obtemos vitórias. E você obteve a maior vitória de todas agora. Você venceu o pecado, você venceu o medo, você agora está unido com Deus, você agora está em aliança com Ele e vai desfrutar desta vida e desta comunhão todos os dias da sua vida.
Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.